Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre o crescimento econômico da China nas últimas décadas e exatamente o porquê que hoje ela é a segunda potência econômica mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Até o ano 2000, a China oscilava entre o sexto, sétimo e oitavo lugar da economia mundial. Estava no top 10, mas nunca tinha estado no top 5. Mas, a partir de 2001, quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, uma evolução natural, digamos assim, depois da queda do Muro de Berlim em 1989, e com a abertura dos mercados mundiais, aí criou-se sim uma nova ordem mundial na verdadeira acepção da palavra, sob todos os aspectos. E isso culminou, entre outras coisas, no caso da China especificamente, com um grande avanço, propiciando evidentemente um grande avanço tecnológico, comercial, mercantil, mercadológico e assim por diante, industrial e assim por diante. Então, na época, o presidente da República Popular da China, erroneamente chamado de comunismo pelos incautos, pelos desinformados, na verdade a China trata-se, assim como o Brasil era na época da ditadura militar, uma economia monopolista de Estado, ou seja, o Estado detinha a maior parte ou grande parte dos meios de produção. E era por isso que a indústria brasileira era sucateada, é por isso que a indústria cubana até hoje é sucateada. Enfim, todo país que se isola do resto do mundo, evidentemente ele sofre todo tipo de sanção, inclusive sanções comerciais, e fica evidentemente isolado. Mas como eu estava dizendo, na época o presidente da China era o Jiang Zemin, que ele ficou na frente da administração de 1993 a 2003, e foi exatamente no governo dele que essa transição aconteceu. Lembrando, notem bem, ele tinha formação superior, ele era engenheiro mecânico. Aí, em 2003, ele foi ser sucedido, no dia 15 de março de 2003, ele foi sucedido pelo Hu Jintao, que no caso era engenheiro hidroelétrico, também com formação superior. É importante pontuar esse tipo de coisa. E em 2012, já quase no final do seu mandato, entre aspas, de uma década, ele era para deixar o poder só em 15 de março de 2013, mas ele foi afastado em 2012 e assumiu o atual presidente Xi Jinping, que também tem formação superior. Ele é engenheiro químico com doutorado em Direito. Então, 3 presidentes da República Popular da China, que teoricamente poderia ser uma esculhambação, botando analfabetos na presidência, só que não, lá os caras têm critério. E daí, evidentemente, são pessoas bem formadas e que evidentemente têm um network, digamos assim, se relacionam, entendem e transitam bem no meio acadêmico, por que não? E se cercam exatamente de pessoas igualmente competentes, diferente do que aconteceu aqui nos últimos 20, 30 anos, que presidentes semi-analfabetos ou analfabetos funcionais nomearam para seus ministérios pessoas iguais, despreparadas e assim por diante. E o que favoreceu, na verdade, mais esse crescimento econômico da China foram 2 fatores preponderantes. Como eu já disse, o ingresso da China na Organização Mundial do Comércio, e também um fator inevitável, que é nativo, que é orgânico, é literalmente orgânico, porque estamos falando de massa trabalhista, de força braçal, de trabalhadores. Então, essa riqueza de trabalho, que é a maior de todas, queiram ou não,
que é a capacidade intelectual e braçal e produtiva das pessoas, a China supera. Ela só tem o único concorrente direto, digamos assim, guardadas as devidas proporções, é a Índia, que tem uma população muito parecida, com pouca diferença. A China tem nada menos que 6,5 vezes a população do Brasil. Ela tem 1,4 bilhão de habitantes. É aproximadamente 6,5 vezes a população do Brasil. Evidentemente, se os chineses, a força trabalhadora chinesa, tiver o mesmo grau de produtividade que o Brasil, eles vão ter, evidentemente, um PIB 6,5 vezes maior do que o PIB brasileiro. Mas não é bem assim. A China ainda não atingiu o grau de produtividade do Brasil, e nem o PIB. Em números relativos, o PIB da China é pouco mais da metade ou metade do PIB brasileiro, ou seja, a renda per capita do chinês é metade da renda per capita do brasileiro. Eu já gravei vídeos sobre isso. Então a China precisa dobrar a produtividade para empatar com o Brasil. Então não existe assim nenhum mérito em termos linguísticos, não linguísticos, mas na verdadeira acepção da palavra, melhor dizendo, no fato da China hoje ser a segunda maior potência econômica do mundo. Então não existe nenhum mérito propriamente dito, baseado em tecnologia, em avanço, em regime político também, que lá é um regime ditatorial, todos nós sabemos disso, também já gravei vídeo sobre isso. Então a ditadura não supera as democracias em termos de produtividade, muito pelo contrário. Até porque a China, ela é a maior o governo chinês, melhor dizendo, é o maior empregador da China. E todos nós sabemos aqui, por experiência própria, que empresas estatais são elefantes brancos, são altamente, pesam muito no custo do Brasil, são altamente onerosas sob todos os aspectos e extremamente improdutivas. Por quê? Porque os seus trabalhadores, teoricamente, têm uma série de benefícios, evidentemente não é o caso da China, mas, por outro lado, os trabalhadores de lá, a grande maioria são menor preparadas tecnicamente, em termos proporcionais, do que os brasileiros, que também nós, brasileiros, padecemos muito pela falta de qualificação técnica da nossa massa trabalhadora. E é por isso que nós temos um PIB pífio. O Brasil, sim, ele teria condições, se fosse administrado por gente competente, gente com formação superior, gente decente, honesta, comprometida com a nação brasileira, com a democracia e com o povo brasileiro de verdade, não os populistas que todos vocês conhecem, os presidiários e ex-presidiários que estão aí, contemporâneos, que estão na mídia o tempo todo, full time. Se nós tivéssemos gente realmente preparada, assim como a China tem lá os presidentes indicados, gente com formação superior, alto nível intelectual, alta capacidade técnica, alto poder de liderança, e não de garganta, de contar lorota para ganhar voto, que é o caso dos últimos brasileiros aí, que se elegeram, o Brasil seria seguramente a segunda maior potência econômica do mundo, no lugar da China, e a China jamais nos alcançaria. Porque o perfil do regime brasileiro, que a democracia, favorece isso. A população brasileira é alguma coisa em torno de 85%, 80% numa conta de padeiro, depois eu vou calcular melhor isso, da população norte-americana. Não, melhor, é menos, 55%, 60% da população norte-americana. Então, se hoje o PIB dos Estados Unidos está, por exemplo, em 25 trilhões de dólares, o do Brasil deveria estar na faixa dos 10, 12, ou um pouco mais. Só que a China está na nossa frente. Nós estamos lá
oscilando entre o 8º e o 11º lugar, depende do grau de oscilação, evidentemente tem interferências internacionais, assim como o tarifaço do Donald Trump, as guerras, a guerra lá do outro jaguara lá, o Vladimir Putin contra a Ucrânia e assim por diante, tudo isso interfere e oscila. E, evidentemente, como todo terremoto, afeta mais as economias emergentes e, por extensão, mais ainda as economias, os países mais pobres. Ou seja, resumo da ópera, os mais fracos são os que mais perdem. É uma lei inexorável, é uma lei inevitável da vida, digamos assim, das circunstâncias, inclusive nas relações internacionais, comerciais e militares. E é exatamente por isso que a China então, e exatamente por isso também que os produtos chineses, a mim, por exemplo, não agrada. Tem gente que fala, não, mas a China tem lá ponte de aço inoxidável, blindada com ouro, que os caras fizeram em 2 dias, com o pé nas costas. Tudo isso é balela, história para boi dormir. Eles podem até ter uma inovação tecnológica ou outra, mas para beneficiar eles. Para o resto do mundo, como eles não têm, já gravei vários vídeos sobre isso também, órgãos de controle, que é o próprio governo que emprega e paga muito mal seus trabalhadores, e exige muito, os caras trabalham de má vontade, trabalham com raiva, e fazem esses produtinhos mequetrefe que vêm para cá. Inclusive, a própria matéria-prima que eles usam para todo e qualquer tipo de produto que vem para cá é de qualidade duvidosa. O processo de manufaturamento, de industrialização dos produtos também é de qualidade duvidosa. E lá, diferentemente do Brasil, que tem Metro, Anvisa e uma série de outros órgãos reguladores, centenas talvez, estaduais, municipais, que controlam a qualidade dos produtos e serviços prestados dentro do país, lá não tem controle nenhum, é tudo seja o que Deus quiser, se é que eles acreditam em Deus e assim por diante. E, evidentemente, isso não convence ninguém. Quem compra um determinado tipo de produto ruim da China, nunca mais vai comprar igual e não vai recomendar para ninguém. É isso que eu faço, é isso que todo mundo que tem um mínimo de inteligência faz, não é verdade? Então, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Beijo, tchau.